Sou a professora Raquel Verlang e vamos conversar sobre briófitas e pteridófitas hoje. Você conhece as briófitas? Bom, as briófitas elas são plantas que apresentam uma característica de transição entre ambiente aquático e terrestre. Então, no ambiente aquático, ela precisa de uma grande quantidade de água na forma líquida, porém, que é bem menor que no ambiente aquático. A maior parte dessa água fica acumulada no solo. Nas briófitas, a absorção de água do meio ocorre diretamente da superfície do corpo do gametófito em contato com o substrato, através de uma estrutura chamada rizoide. E uma vez dentro do corpo, a água é transportada de forma lenta do que em plantas vasculares, o que limita o tamanho das briófitas. As briófitas podem ser no máximo 20 centímetros de altura, porém, geralmente elas possuem uma medida um pouco menor. Então, as briófitas elas ocorrem em ambientes de pouca luz, porque elas evitam o excesso de luz, porque elas perdem muito líquido com facilidade e elas precisam da água para poder fazer a reprodução sexuada também. Um dos filos é o filo hepática, que possui cerca de 6.000 espécies, e o mais comum é o representante do gênero, são os representantes do gênero Marchantia. E muitas espécies dessas retornam secundariamente ao ambiente aquático depois. Aqui nós temos os exemplos do Marchantia. Aí outro filo que são os antóceros. Os antóceros, o gametófito apresenta corpo multilobado e o esporófito alongado, ereto, chegando no máximo 5 centímetros de altura. Possuem cerca de 100 espécies nesse filo até então identificadas. Aqui nós temos a imagem dos antóceros. Talvez você já tenha visto. Você já viu essas estruturas, essas espécies por aí? Elas formam como se fosse uma graminha, bem pequenininha, com aspecto aveludado. E agora nós temos o outro filo, que são do filo dos musgos, que possuem cerca de 9.500 espécies. Elas são utilizadas no melhoramento da textura e da capacidade de retenção de água nos solos. Em certas partes do mundo, a turfa é submetida à secagem e usada como combustível. Então, elas não possuem raízes, elas possuem rizoides, elas não possuem caules, elas possuem cauloide. Elas não possuem folhas, elas possuem filóides. Então, essa é a estrutura das briófitas. O musgo, em especial, é o mais facilmente encontrado. Olha só a estrutura deles, bastante comum. Você já viu algum musgo? Você já viu alguma briófita? Vamos falar agora sobre as pteridófitas. As pteridófitas as mais comuns, são as samambaias, as avencas. Então, as pteridófitas, elas já são as primeiras plantas vasculares, porque agora surge então o xilema, que possibilita o transporte de água e sais minerais do solo até as folhas, e o floema, que possibilita o transporte de água e os produtos da fotossíntese das folhas para as demais partes da planta. As pteridófitas têm também tecidos de sustentação que permite que elas fiquem eretas e possam ter um tamanho um pouco maior. Aí nós temos a parte reprodutiva, que são encontradas dentro de uma estrutura chamada soro, que corresponde a vários esporângios inseridos no seu interior, onde através disso ocorre a reprodução sexual. Aqui nós temos um exemplo de soros que ficam na samambaia. Você já viu isso? Você sabia que isso é um soro que recebe esse nome de soros e possui no máximo 4 centímetros de diâmetro, e é responsável pela reprodução sexuada das pteridófitas? Deixe aí o seu comentário. Aqui nós temos o licopédio, que é a representação esquemática da selaginela, e aqui é um corte de estróbilo mostrando esporângios na base de folhas férteis. Então, o esporófito mede cerca de 5 centímetros de comprimento e através disso nós temos a possibilidade de reprodução sexuada. Aqui nós temos pteridófita, que são os principais representantes, como eu já disse, são as samambaias e as avencas, que são muito comuns nas regiões tropicais. Você já teve alguma samambaia? Normalmente é bem comum as pessoas terem essas plantas em casa.
As samambaias arborescentes, elas são samambaias que têm uma estrutura bem maior do que as samambaias comuns, mais comuns. Elas possuem troncos eretos, que nesses troncos são uma trama de raízes adventícias, são raízes que partem do caule e que podem alcançar um grande volume. Essa trama é muito conhecida por xaxim. Antigamente, eles retiravam esse tronco, que é essa trama de raízes, industrializavam ela e vendiam para que pudéssemos plantar outras samambaias e outras plantas nesse xaxim. Devido à fabricação excessiva de vasos para plantas ornamentais que ocorria antigamente, muitas dessas plantas diminuiu bastante a quantidade delas, então se tornou proibido a industrialização do xaxim, justamente pela extinção da espécie. As pteridófitas são essas, gente. As samambaias, aqui à esquerda eu tenho a fotografia da samambaia com báculos. O tamanho das samambaias pode variar entre os indivíduos e também conforme a espécie. E aqui à direita, então, nós temos essa samambaia, que ela é chamada samambaia sul, que é uma pteridófita de tronco ereto, que pode chegar até 5 metros de altura, que é dessa planta que é retirada daquele xaxim. Se você não conhece, pergunte aos seus pais, aos seus avós, provavelmente eles vão conhecer o que é esse xaxim, ou pesquise na internet como ele era vendido, como era a estrutura dele. Licopodiófita ou licófita, nós temos os gêneros Lycopodium, Selaginella, que são os mais comuns. Ocorrem desde as regiões árticas até as tropicais. São muito comuns em matas tropicais, mas também ocorrem em regiões áridas e semiáridas, como desertos e caatingas. Porém, elas precisam de um ambiente que seja bastante chuvoso, bastante úmido. Por isso que elas são mais comuns em ambientes tropicais. Aqui nós temos exemplos de pteridófitas. A Lycopodium é esquerda e a Selaginella à direita. Parabéns para você que chegou até aqui. Muito obrigada!